Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, estudantes! A nossa aula de hoje é de matemática e é voltado para o quarto ano. O nosso tema, análise de dados apresentados em gráficos de colunas ou pictóricos. Quem está aqui com vocês hoje, professor Luiz Mauro Costa Nunes. Para que servem gráficos e tabelas? As tabelas e gráficos são um dos instrumentos mais usados para ajudar na análise e interpretação de dados, pois eles permitem que o leitor tenha uma noção sobre o assunto em estudo e chegue a uma rápida conclusão. Então, gráficos e tabelas, ou tabelas e gráficos, é um texto que nos permite olhar as informações e chegar a uma conclusão de forma rápida e precisa. E por que não lúdica também? Porque hoje nós vamos partir para gráficos pictóricos também. Onde encontramos os gráficos? Os gráficos estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, TV, internet, entre outros meios de comunicação. Eles são utilizados para demonstrar de forma organizada e mais fácil uma situação envolvendo números. Aqui, algumas imagens de locais portadores de texto que você encontra gráficos. Jornais, revistas, internet, todos eles são portadores de texto que usam gráfico comumente, né? E é um estudo da parte da matemática porque vai trabalhar ou trabalha exatamente com números. Quais são os tipos de gráficos? Os gráficos podem ser do tipo barras, setores ou pizza, que também é conhecido como gráfico de área, né? Gráfico de coluna e de linhas. As ferramentas que utilizamos para construir uma tabela manualmente são lápis de cor, borracha, régua e lápis de escrever. Então aqui no quarto ano, né, nesse começo que você está estudando, entrando para o segundo ciclo, a gente vai construir o gráfico manualmente para que tenha um entendimento mais preciso das partes dos itens que compõem um gráfico. Então, para isso é necessário lápis de cor, borracha, régua e lápis. Aqui eu trago para vocês o modelo de gráfico de barras, né? Vou trazer para vocês, mostrar todos os tipos de gráfico. Esse aqui é um gráfico de barras, né? O assunto a ser tratado é casos confirmados de Covid-19 em Mato Grosso, em um determinado tempo. Aqui você pode observar que os casos confirmados estão por município, né? Onde Cuiabá aparece no topo e depois as outras cidades aqui na horizontal na sequência. Você pode observar, se você vem de baixo para cima, está numa crescente. E se você vem de cima para baixo, decrescente. Aqui na horizontal, ele te dá as informações com os casos confirmados do Covid-19. Tá ok? Então é conhecido como gráfico de barras. Está na horizontal. Outra coisa que a gente sempre chama atenção é para a espessura do gráfico de barras. A mesma espessura para todos. Quando você for construir o gráfico, você vai observar isso. E a distância entre as barras também a mesma. O que vai diferir? Vai diferir aqui a questão do tamanho da barra, que é o que vai indicar o número de casos, no caso aqui, de Covid-19. Aqui o outro tipo de gráfico é o gráfico de colunas, né? O gráfico de colunas, você observa que as colunas então estão na vertical. Aqui estão trabalhando, na realidade, o número de gols por esses atletas aqui que estão na vertical. Então o número de gols está aqui na vertical, na horizontal o nome dos atletas, tá? E você pode observar quem é que marcou mais gol nesta situação. Então, o gráfico de colunas mais alto, a coluna mais alta é do Denilson, ele que marcou 5 gols. Você observa que é a mesma orientação. A coluna, todas elas, tem que ter a mesma espessura e a mesma distância entre elas. Outro tipo de gráfico é o gráfico de setores, ou gráfico de pizza, ou até mesmo gráfico de área.
tá? Aqui ele está trazendo uma preferência por modalidades esportivas. Você pode observar que aqui ele está trabalhando com cores, então a sua legenda, o que está especificado aqui no gráfico, você vê na legenda de acordo com a cor e você vai identificar qual é a modalidade preferida. Aqui aparece uma situação interessante, que esses dados também estão expressos em porcentagem. Tá? Então, nesta situação, este gráfico de setores, ou gráfico de pizzas, o total dele representa 100%. Na hora que você adiciona esses valores, todos aqui da preferência das modalidades esportivas, o total tem que ser sempre 100. Outro típico de gráfico é o gráfico de linhas, ou conhecido também como gráfico de segmentos. Tá? Aqui está representando um faturamento de uma determinada empresa num determinado ano. Aqui na vertical eu tenho os valores que começam de 5 mil, vai até 30 mil, e aqui os meses do ano. Então, quanto essa empresa arrecadou em cada mês do ano, você observe que há uma oscilação. Então, o gráfico de linhas é muito legal, porque você vê a oscilação nesse faturamento de forma clara e precisa. Uma outra forma que indica também o uso de gráfico de linhas é em pesquisas, por exemplo, pesquisa eleitoral, né, que você vê o desempenho dos candidatos a cada semana ou a cada mês. É muito interessante que você já vê se oscila para baixo, se vai para cima, cada segmento de reta aqui, ok? Gráficos pictóricos. São gráficos que utilizam imagens para chamar a atenção. Então, são gráficos muito coloridos, são gráficos que eles diferem da questão de coluna, de barras, de setores, porque o tema a ser trabalhado, ele utiliza, então, características desse tema. Usam figuras, olha que interessante. Aqui, sorvete no calor. Então, você observa que já tem uma imagem de um sorvete aqui. E o que é que ele está trabalhando nesse gráfico? O consumo anual de sorvete por pessoas em cada país. Então, eu tenho aqui na vertical os países que mais consomem sorvete no ano. E você observa que é interessante. Olha, aqui é uma pazinha que você consome o sorvete. Então, neste caso, não é um gráfico de barras. Ele usou, em vez de uma barra, usou uma basinha, uma colherzinha para você tomar sorvete. E é super interessante, porque está dentro do tema que está sendo trabalhado. Então, é uma imagem que foi utilizada para ilustrar e facilitar a sua compreensão. Tá ok? Aqui, por curiosidade, aparece a Nova Zelândia, um país da Oceania, né? Que consome 263 bolas de sorvete por habitante por ano. Interessante, né? E o Brasil está aqui, tá? Com 31 bolas por pessoa ao ano. Aqui um outro exemplo de gráfico pictórico. Vamos observar as informações. Aqui, na vertical, ele está te dando bimestres, são 6, então o ano todo, 2 bimestres, 6 bimestres, 2 meses a cada ano. Aqui eu tenho o número de livros vendidos. Observe interessante aqui, que ele já colocou uma informação aqui para você. Cada livro representa 100. Cada imagenzinha dessa aqui representa 100 livros. Então, você vai olhar aqui, por exemplo, no quarto bimestre. Então, você vai olhar no quarto bimestre, não é que foram vendidos 4 livros, nada disso. Cada livro aqui representa 100. Então, neste caso, no quarto bimestre desse determinado ano, foram vendidos 400 livros. Olha só. E ele usou novamente a imagem do livro. Não usou uma barra, não usou uma coluna. É super interessante, né? Alunos do quarto ano, eles gostam muito de usar este tipo de gráfico pictórico. E você mesmo pode construir os seus, como vou dar um exemplo daqui a pouco. Vamos construir um gráfico. Maria está planejando comemorar seu aniversário junto com seus amigos. Ela viu o anúncio do supermercado com as seguintes ofertas. Encontramos muitas ofertas assim, muitos panfletos de ofertas em supermercados. E Maria estava fazendo uma festa de aniversário. Ela
foi no supermercado e viu este anúncio. Então aqui ela tem os itens que ela precisa para a festa de aniversário e os valores de cada um deles. Então ela vai construir um gráfico a partir do panfleto que indica para ela, né, os itens que ela vai usar na sua festa. Olha aqui, Maria organizou numa tabela do que precisaria. Veja, então ela organizou, ela vai precisar de docinhos, colocou nesta coluna o que ela vai precisar em cada item: docinho, sanduíche, chocolate, o bolo e refrigerante. Aqui a quantidade, o valor unitário de cada um, e aqui na última coluna está em branco. Por quê? Porque é o valor total. Então aqui você está trabalhando uma organização em tabela, tá? Que você está colocando as informações aqui, aqui o que ela precisa, né, que os itens da festa, e aqui também você vai estar trabalhando matematicamente a questão da multiplicação por o valor unitário do total da quantidade que você quer. Aqui, para construir o gráfico, Maria só precisou indicar a quantidade de itens comprados. Quanto mais itens comprados, mais alto ficou a coluna. Então ela não usou a questão do valor a ser pago, aqui ela usou a quantidade que ela precisava. Então ela precisava de quantos docinhos? 30. De quantos sanduíches? 20. Chocolate, 10. Um bolo, só um bolo. E refrigerante, 5. Então os produtos estão aqui e as quantidades estão aqui. São os itens para a festa. E observa que ela obedeceu a mesma espessura para as colunas, a mesma distância entre elas. Mas aqui ela está colocando a quantidade dos produtos. Lembra que a tabela ficou em branco lá na parte do total? Vamos ver agora. Aqui, em qual item Maria gastou mais dinheiro? Então, observa, uma coisa é o que ela mais comprou, outra coisa é onde ela mais gastou. A informação no gráfico anterior, o gráfico ele te deu o item que ela mais comprou, ok? Agora, neste outro, te dá onde ela mais gastou, né? Então, depende do preço e da quantidade, do valor unitário e da quantidade, ok? Então, você pode observar aqui que nem sempre a informação vai estar toda no gráfico, depende da pergunta, tá? Aqui no caso, onde ela gastou mais dinheiro? Nos sanduíches, que foram 20, sanduíche mais caro que o docinho, R$4. 4 vezes 20, R$80. Está aqui, o valor mais caro foram dos sanduíches. Qual item Maria comprou mais? É só observar a coluna mais alta, como nós tínhamos visto, né? O item mais alto é o docinho, foi onde ela comprou mais, tá? Eu não compro com bolo, somente um, sanduíche e tal, mas o que ela comprou mais foi o docinho. Agora para você. Que tal construir o gráfico pictórico com as cores preferidas dos membros da sua família? Aqui você está em casa, não pode sair, você está de quarentena. Então, isso aqui é uma atividade para você fazer com seus familiares. Ah, professor, mas eu não tenho tudo isso de meus parentes em casa. Ok, você faz o seguinte. Aqui cada um pode votar, então, 4 vezes na mesma cor. Então, você tem essas cores aqui. Né? Você coloca na palma da sua mão uma tinta guache e constrói aqui com as suas cores favoritas da sua família, cada um podendo votar 4 vezes. Uma atividade simples, você não precisa sair de casa, você faça com sua família aí mesmo em casa e você constrói o gráfico pictórico. Aqui a imagem que você vai usar é a palma da sua mão. Concluindo, aprendemos que a organização das informações, os dados, é fundamental para a eficácia de algo. Podemos lembrar da festa de Maria, que ela organizou em tabelas e gráficos. Então, foi fundamental para ela ter sucesso na festa. Podemos representar os itens de uma pesquisa na forma de tabela ou de gráfico, como Maria fez. Ela usou a tabela para ver os valores e usou o gráfico para ver em qual ela compraria mais, qual item. E quando precisamos saber alguma informação sobre determinada situação, para respondermos sobre ela, podemos consultar tanto a tabela quanto o gráfico. Aqui recadinho quanto ao coronavírus, algumas formas de prevenção: lave as mãos com água e sabão ou use álcool gel,
use máscara, evite aglomerações e cubra o nariz e a boca ao tossir. Prefeitura Municipal de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente.